Bem-vindos, welcome to the class, então bem-vindos à aula, estamos iniciando as nossas aulas remotas aqui para vocês. Então, aí inicialmente um abraço para os alunos da escola Ari Manuel, do Macacu, da Dulce, do Siriu, e também da Constância na Gamboa. Então, é com muito prazer que estamos iniciando as aulas aqui, né? Primeiro me apresentando, né? I am your English teacher, eu sou o seu professor de inglês. My name is André. I am lived in Garopaba, but I am from Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu vivo aqui em Santa Catarina, mas eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, tá bom? Então, assim, sem perder muito tempo, tá? Deixa eu só aqui me ajeitar. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai iniciar a nossa aula, certo? Então, muita atenção, o vídeo aqui ele serve como apoio ao material que você também vai ter, as aulas virtuais. Você vai ter um material de leitura online, você vai ter uma atividade online para fazer, e esses mesmos materiais você também vai ter impresso. Então, quer dizer, você tem um bom material, assim, a gente não vai ter a minha presença aí com vocês, mas você vai ter bastante maneiras de estudar inglês. Então, depende muito de você ter interesse. Tenho certeza que você é um aluno esforçado e vai aprender bastante. Então, aqui é um material produzido pela Secretaria Municipal de Educação de Cultura de Garopaba. Eu, além de ser professor, eu sou coordenador de inglês da rede e a gente está produzindo esse material para que as escolas agora, essas escolas tenham um material de inglês, um material para estudar inglês, tá? Então, é importante isso, principalmente para suprir essa demanda. Então, vamos iniciar sem perder muito tempo, né? Então, Class 1 and 2, welcome to the class. Aulas 1 e 2, bem-vindo à aula de inglês. Então, nesse material, tanto no online quanto no impresso, você vai ter em vermelho em inglês, em português vai estar em preto aqui. Então, não é que eu espero que o aluno já saiba ler tudo em inglês, mas esse material, tendo a parte em inglês e tendo a parte em português, o aluno pode procurar, espera aí, como é que é bem-vindo? Ah, bem-vindo é welcome, então provavelmente bem-vindo é assim. Então, isso é para você já começar a se familiarizar com a leitura em inglês. Então, temos o nosso amigo aqui do Monster SA, né, o Monstros SA, que ele também está voltando para a escola. Beleza, então a gente voltou às nossas aulas, né? Lembrando que em 2021 há uma forma diferente, né? Metade do tempo na escola e outra metade estudando remotamente. Em inglês a gente vai ter isso também. Então você vai ter o material para assistir na aula e você vai também ter o material para fazer em casa, beleza? É importante, né? O return to school, para a gente precisa need to be careful. Então a gente tem que ter alguns cuidados, our health, para nossa saúde, because of COVID-19. Então, por causa do COVID-19. Então, isso é importante para a nossa saúde. Então, a gente vai conhecer um vocabulário of coronavirus. Então, a gente vai ver algum vocabulário sobre coronavírus, principalmente em relação à prevenção, ok? A primeira questão é a palavra virus. A palavra virus, em português a palavra vírus, ela é exatamente igual à escrita, por exemplo, coronavírus, coronavirus. O que vai ter de diferente? É que a palavra vírus em português ela tem o acento no i. Em inglês, isso é uma boa notícia para quem está aprendendo inglês, o inglês ele não tem acento nas palavras, as palavras não têm acento. Então, se você tem dificuldade de saber qual palavra tem acento e qual não tem, isso é muito comum para o estudante, você vai perceber que no inglês você não tem essa dificuldade, porque o inglês não tem acento nas palavras, ok? Então, aqui o nome do vírus, né? A gente tem aqui o nosso bonequinho, coronavirus, coronavírus, certo? É importante que a gente tenha care, some care. A gente tem alguns cuidados para o nosso dia a dia. Um deles é o uso de álcool gel, né? Então, o álcool gel é recomendado para você fazer o uso de álcool gel nas mãos toda vez que toca em algum objeto quando você está fora de casa, certo? Em inglês, álcool gel, na verdade, ele chama-se hand sanitizer. Hand sanitizer não tem muito a ver o nome, porque hand é mão, e sanitizer seria sanitizador, seria o sanitizador da mão, o higienizador da mão. Então, em inglês,
a gente trata como o higienizador da mão. Em português, a gente chama de álcool gel. O nome em inglês, então, hand sanitizer. Muita atenção nessa imagem, porque vai te ajudar a fazer as atividades online. Beleza? Só que o álcool gel é importante, mas o mais importante, mais eficaz é o uso de sabão, tá? Então, o sabão, e aí fazer a lavagem das mãos da maneira mais cuidadosa possível. Não faça assim e acabou, né? Lave bem, lave a palma, lave entre os dedos, lave o dorso da mão, lave o antebraço. Então, quanto mais você lavar bem as mãos, você vai diminuir a possibilidade de ter algum contágio. Então, se você tem a possibilidade de ter um banheiro para fazer essa lavagem, é muito mais eficaz do que o álcool. Claro, quando não tem a possibilidade do uso de um banheiro, você vai usar o álcool gel, ok? Em inglês, soup, sabão, né? Sabão, nesse caso, também a gente pode trabalhar como sabonete, né? Em inglês não tem muito essa diferenciação, soup, o sabão para fazer a limpeza, né? Nesse caso aqui a gente está falando do sabão liquid soap, o sabão líquido, tá? Então, em inglês, soup, beleza? Outra coisa importante é uso da máscara. Uma coisa também é assim, ó, evitar colocar a máscara e ficar tocando na máscara. Por quê? Porque o contágio ele acontece quando tem o contato com principalmente os olhos, o nariz e a boca. Então, quando eu coloco a máscara, não adianta eu pegar um objeto e tocar na máscara, eu vou estar infectando a máscara. Então, eu coloco, lavo as mãos, ou passo álcool gel, coloco a máscara e evito esse contato das mãos com a máscara, ok? Então, em inglês, mask, máscara. Mask, máscara. Se a gente fizer esses pequenos cuidados, a gente vence essa terrível doença e vamos vencer, tá bom? Agora nós vamos ver Days of the Week in English. Então, nós vamos ver os dias da semana em inglês, certo? Uma coisa importante é a quantidade de dias da semana em inglês é a mesma quantidade de dias da semana em português, então não tem diferença, são 7 dias. Outra informação importante: o primeiro dia da semana não é a segunda-feira. A segunda-feira é o primeiro dia de estudo, de escola, o primeiro dia de trabalho do pai, da mãe, mas o primeiro dia da semana é o domingo. Então é muito importante você ter claro a questão do domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. E aí, a partir disso, você vai fazendo a contagem até o sábado, que seria o sétimo dia da semana, e o final da semana, certo? Então, muita atenção nisso. O primeiro dia da semana é o domingo. Aqui, a gente tem os dias da semana, né? Todos os dias da semana, eles vão ter a palavra day, que significa dia, tá? Então, Sunday, Monday, aqui o O tem som de A, Thursday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, né? Muita atenção, o som de I aqui tem o som de I, Friday, né? E Saturday. Cada um desses dias da semana ele tem uma origem, né? Ele tem uma historinha que como surgiu esse nome. No português existe uma outra relação de como foram criados esses nomes. A gente não vai trabalhar aqui para não estender muito o vídeo, mas os dias da semana em inglês eles nascem num povo que você deve conhecer como vikings, tá? Eram povos que viviam no norte da Europa, ali próximo da Alemanha, próximo ali Finlândia, Noruega, no norte da Europa, e era um povo que era guerreiro e era navegador. Esse povo tinha uma língua que não era exatamente o inglês, mas era começando a ser o inglês. Então eles viajavam para a Inglaterra, e lá eles levaram essa língua para a Inglaterra, e lá é que nasce o inglês. Então essa origem dos nomes tem relação com esse povo, certo? O primeiro dia é o Sunday, que seria o dia em homenagem à Sun, homenagem ao Sol. Então, seria um dia em homenagem ao Sol. Por que um dia em homenagem ao Sol? Vamos pensar o seguinte: hoje nós sabemos que o centro do nosso universo é o Sol e que os planetas giram em torno do Sol. Mas esses povos, que eram povos que não tinham uma ciência tão bem desenvolvida, eles olhavam para o céu
Eles olhavam para o céu e viam o movimento do sol. Então, eles acreditavam que o sol era algo mágico. E era algo que precisava ser homenageado para, digamos, ele não apagar, ele não escurecer. Então, imagina quando acontecia um eclipse, como essas pessoas ficavam aterrorizadas, com medo. Então, eles pegaram o domingo, que era o dia de lembrar, em homenagear ao sol, por isso, Sunday. No segundo dia, nós temos homenagem à lua. A palavra lua é moon, desculpa, aqui eu errei na pronúncia. Moon, M-O-M-O-O-N. Só que Monday, fica uma coisa moon, né? Então eles reduziram, tiraram o O e ficou Monday. Monday. Ali o som de A no O, nesse caso da segunda-feira. A partir da terça, quarta, quinta e sexta, são homenagens a deuses desses vikings. Então, o primeiro dia, que é a terça-feira, como era um povo guerreiro, eles gostavam da luta, da guerra, então eles tinham um deus da guerra, um deus chamado Tyr. Esse deus da guerra chamado Tyr é que é homenageado aqui na terça-feira. Então, Thursday em homenagem a Tyr. Wednesday, esse é um deus que você conhece dos filmes, é o deus Odin, que também era chamado de Votan. E a quarta-feira em homenagem a esse deus, que é pai de todos os deuses, chamado Odin, ou Votan, e aí com W, por isso Wednesday tem esse W. O Thursday é o mais conhecido, né? Um herói dos quadrinhos, que é uma inspiração desses deuses, desse deus que existia na mitologia, que era o deus do trovão, o deus Thor, né? Então, quando o Thor estava muito nervoso no céu, ele batia com o martelo nas nuvens e por isso as pessoas viam os relâmpagos e o barulho. Então, a quinta-feira, Thursday, em homenagem ao deus Thor. Friday tem a primeira, a deusa que é homenageada aqui, a deusa do amor, a deusa Freia ou Frida, como depende muito do povo que vai dar esse nome. E aí ela tem uma história muito interessante, porque os deuses nórdicos, os deuses dos vikings, eles não eram imortais. Eles não eram imortais. Eles precisavam comer a maçã da imortalidade para serem imortais. E quem cuidava da árvore e entregava a maçã para todos os deuses era a Frida. Então ela fazia esse ato de amor, de entregar a maçã que eles comiam, e aí eles se tornavam imortais. Caso eles não comessem, eles morreriam como pessoas normais. Depois, os vikings eles lutaram com outro povo famoso chamado romanos, os romanos, e aí durante um certo tempo eles foram dominados pelos romanos. E aí o sábado foi em homenagem a um deus romano, o deus Saturno, o deus da agricultura romana, e também que dá e nomeia o planeta Saturno, aquele o planeta que tem os anéis de Saturno. Por isso o último dia, Saturday, é o sábado em homenagem a ele, ok? Uh, Passando aqui, a gente continua o nosso conteúdo, nós temos os dias da semana, né? Então, além dos dias da semana, né, a gente vai ver agora as formas de cumprimentar. O que que seria cumprimentar? Quando eu chego num ambiente, quando eu saio de um ambiente, é uma maneira educada de eu mostrar para as pessoas que eu estou feliz de estar nesse ambiente, chegar nesse ambiente, então é como se eu anunciasse a minha chegada ou a minha saída. Então a gente tem em inglês a palavra cumprimentar, greet, e os cumprimentos, né, em português, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Nós chamamos em inglês de greetings, que seriam os cumprimentos que existem. A gente vai conhecer alguns cumprimentos, tá? Uh, então, assim, aqui eu já expliquei a questão dos cumprimentos. Então, a gente tem alguns cumprimentos, tá? Eu dividi eles em dois tipos, os informal greetings e os formal greetings. Informal greetings seriam os cumprimentos informais, aqueles cumprimentos onde a gente já conhece a pessoa, a gente tem intimidade com a pessoa, então eu não preciso ser muito formal, né? Então, eu posso ser mais tranquilo, eu não preciso me preocupar muito o que a pessoa vai pensar sobre mim. Então aqui os informal greetings são aqueles mais informais, aquele com aquelas pessoas que a gente tem bastante intimidade. Um muito comum, muito usado é o hi, que seria o oi.
Nós temos o hey, que é o hey, what's up, e aí, howdy, olá, how are ya, como você está, aqui é uma forma bem informal, what's new, que também aqui é bem informal, certo? Então a gente não está vendo muitos, mas a gente está vendo alguns. Também eu vou ter os formal greetings. O que seriam os formal greetings? São os cumprimentos que eu não tenho tanta intimidade. Então são aquelas, digamos que eu vá na casa de um amigo da minha mãe e eu nunca fui naquela casa. Então eu vou ser mais formal porque eu não tenho intimidade com aquela casa, eu não tenho intimidade com aquela pessoa. Então, nessas situações onde a gente não tem tanta intimidade, a gente tem os formal greetings, que são os cumprimentos formais. E os cumprimentos formais, nós temos o hello, olá. Aqui tem um pequeno reparo, depois eu já vou arrumar. English e português. Então, temos o hello, que é o olá, how are you? Como você está? E aí a gente tem aqueles cumprimentos para o dia a dia, certo? Então temos o good afternoon, desculpe, good morning para o período da manhã, good afternoon para o período da tarde, good evening, que é do momento que está começando a escurecer até mais ou menos o período, o momento da janta, e também, quando eu chego nos locais, eu falo good evening. E temos o good night, que é a despedida, principalmente quando eu estou indo dormir, eu estou me despedindo, estou indo embora de algum lugar, eu vou usar o good night. Então, quando eu chego num lugar, normalmente você vai falar o good evening. Quando você sai do lugar, você vai ter o good night. Aqui, pessoal, tem só uma repetição do boa noite aqui, mas depois eu arrumo no arquivo. Aqui no vídeo eu não tenho como fazer isso agora, tá? Também temos um cumprimento de saber como é que você está. Então, what are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? O que está acontecendo, certo? E um cumprimento quando alguém se apresenta para você e aí você vai dizer nice to meet you. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Ok? Também, agora finalizando o nosso conteúdo, nós temos as magic words. Por que são palavras mágicas? Não são palavras que vão acontecer magia, mas elas são tão importantes que fazem as pessoas ficarem muito felizes de conversar com a gente. Então, por exemplo, eu tô numa porta e alguém precisa passar por mim. A pessoa pode dizer com licença, né? Vai falar para mim, eu vou sair da frente, ela vai atravessar. Ou a pessoa pode simplesmente passar ali e me empurrar. Tenho certeza que quando eu digo com licença, as pessoas vão ficar mais felizes, vão dizer, olha, que homem educado. Então é a mesma questão, as magic words são palavras de educação, palavras que fazem as pessoas gostarem de conversar com a gente, certo? Aqui nós temos, a gente está vendo algumas, não muitas, mas são importantes para você conhecer. Uma magic word muito conhecida é o please, por favor. Outra é I'm sorry, ou I am sorry. Eu sinto muito. Então você fez algo errado e você pede desculpa. I'm sorry. Excuse me. Aí você tem o com licença. Excuse me. Então, alguém está na porta, você precisa passar, você diz, excuse me. Claro que a gente não toca nas pessoas hoje em dia, mas você fala, excuse me. A pessoa, com licença, tá. E a pessoa vai passar. May I. May I é o posso, é a permissão de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, professor, eu não sei como pedir para ir no banheiro, mas eu consigo ver o banheiro e a pessoa que eu vou pedir também consegue ver. Eu aponto para o banheiro e digo, may I? E ela vai dizer, yes, eu posso? A pessoa vai dizer, sim, pode. Beleza? Então tá, pessoal. Então, por hoje é só. Então, a gente não tem mais assuntos para trabalhar, até mesmo para não ficar muito extenso nessa primeira aula. Aqui, pessoal, você tem o link da atividade que você vai fazer. Você pode fazer ela online, você pode fazer impresso. É muito mais divertido você fazer ela online. Por quê? Porque ao fazer online, você vai fazer e já vai descobrir a nota. Se você fazer impresso, aí vai levar um tempinho maior para isso, ok? Mas também, se você acha que ainda dá para estudar mais um pouquinho, nós temos 3 links aqui. O primeiro link é um jogo, que você clicando aqui, ele vai aparecer um link e você vai jogar.
Você também tem um vídeo sobre um dos assuntos que a gente viu aqui nessa aula, nesse caso os greetings, e você também tem uma música, tá? Uma música aqui com os magic words. Então, se você, não, professor, eu ainda acho que dá para estudar mais um pouquinho. Eu vou lá e vou estudar mais um pouquinho, tá bom? Quanto mais tempo você investe no inglês, investe tempo no inglês, mais você aprende. E agora é o momento da gente dizer goodbye and see you. Então, adeus e nos vemos em outro momento. Goodbye and see you. Bye bye, see you.